Esse vídeo é para auxiliá-los na elaboração da nossa atividade individual, aquela que contribui para a sua pontuação na disciplina. Aqui o arquivo foi disponibilizado para vocês, o arquivo aqui, atividade individual de análise de uma empresa real. Aqui nós temos alguns comandos para te facilitar na navegação. O principal e o primeiro item que você precisa ler é a parte de orientações, onde eu apresento para vocês algumas dicas que facilitarão aí a realização da atividade, para depois vocês partirem para a questão do preenchimento do balanço patrimonial e da DRE, que automaticamente gerará a ficha de análise com base nos indicadores que nós veremos durante a disciplina, certo? E a etapa final, após esse preenchimento, é responder essas perguntas para análise da empresa com base nos conceitos que serão discutidos em sala de aula. Então, a primeira questão é você abrir a parte de orientações e fazer uma leitura detalhada dessas orientações. Para vocês iniciarem a leitura das orientações, cliquem aqui e aí você terá aqui um texto autoexplicativo com diversas informações que são extremamente importantes. Se você não fizer a leitura desse item primeiramente, há uma forte probabilidade de você ter dificuldades na realização da atividade. E aqui eu procurei ser o mais ilustrativo possível para facilitar aí o seu trabalho. Então aqui vocês terão informações bem importantes de onde conseguir buscar as demonstrações contábeis de uma empresa, aqui algumas sugestões de sites, coisas que podem facilitar aí no teu dia a dia, Jornal Valor Econômico, na Bolsa de Valores, no Diário Oficial, né? Aqui você tem um conjunto de sugestões que eu vou explicar um pouco mais à frente aí, dando um exemplo de como vocês podem captar essas informações. Certo? A tua primeira etapa é identificar o balanço patrimonial, as demonstrações contábeis de uma empresa real. Eu sempre sugiro que isso seja feito de uma indústria, comércio ou serviço, empresa de indústria, comércio e serviço, até porque a estruturação que nós estamos trabalhando aqui é adequada para esse tipo de empresas. Bancos, seguradoras, fundos de investimento, eles acabam tendo uma estruturação de demonstração de resultado diferentemente do que está aqui e você terá grandes dificuldades para realizar a análise. Então, foque nisso e sempre lembrando, você precisa fazer uma análise do ano fechado. Não faça uma análise do resultado trimestral de uma empresa, porque com isso você não consegue verificar qual foi o desempenho da empresa após um ano inteiro. Então, use sempre as demonstrações contábeis dos anos encerrados. Então, se você está fazendo uma análise agora no ano de 2022, use a demonstração contábil fechada de 2021 e 2020. Se você estiver fazendo em 2023, utilize as demonstrações de 2022, 2021 e assim sucessivamente. Mas o principal, leia todas essas orientações, caso contrário você pode ter algumas dificuldades. E o principal, não se esqueça de, ao realizar a entrega, lá no eClass, você precisa subir não só essa planilha com todo o preenchimento e todas as respostas, mas também você precisa subir as demonstrações contábeis oficiais da empresa, até para que eu possa comparar e verificar se você preencheu corretamente. O não encaminhar as demonstrações contábeis da empresa inviabiliza a correção e você então não terá direito à nota aplicada aí ao trabalho. Então preste bem atenção e faça uma leitura detalhada. Então, indo aqui nos links sugeridos, eu gosto muito desse primeiro, que é do jornal Valor Econômico. As empresas normalmente divulgam em formato jornalístico as suas demonstrações contábeis, e o jornal Valor Econômico é onde acaba recebendo bastante desses reportes das grandes empresas. Então, se você clicar aqui, você será redirecionado aqui para a página do jornal Valor RI, onde você conseguirá identificar daquelas empresas que publicaram as demonstrações contábeis dentro do jornal Valor Econômico. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, digitando na barra de pesquisa, Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA, por exemplo. Bom,
quando você traz aqui, se a Gol publicou as demonstrações contábeis lá dentro do jornal Valor Econômico, provavelmente a demonstração contábil estará aqui. Então, por exemplo, já identifiquei Gol Linhas Aéreas Inteligentes, quarto trimestre de 2021, use sempre de um ano fechado, então o quarto trimestre de 2021 é o que encerra o ano, 31 de dezembro, não use o terceiro trimestre nem o segundo trimestre de 2021. Ao clicar aqui, ele te remeterá às demonstrações publicadas do jornal Valor Econômico. Vejam aqui que você terá o balanço patrimonial, a DRE, em um formato que ele é bem mais amigável do que em outros que vocês encontrarão. Então, aqui um exemplo do balanço patrimonial. Então, feito isso, se você vai analisar as demonstrações contábeis da Gol Linhas Aéreas, agora vem aqui e salve esse arquivo em PDF no seu computador para facilitar aí o seu trabalho, certo? Então, essa é a nossa primeira etapa. Já identificamos por meio do jornal Valor Econômico, então aqui você tem em um formato que fica um pouco mais fácil para você trabalhar. Deixe ele reservado aí no seu computador, porque já já nós vamos verificar como utilizar essas informações para inserção na nossa planilha. Então, essa é a primeira sugestão. Como segunda sugestão, caso você não identifique no jornal Valor Econômico, página RI de relação com investidores, a outra página que eu gosto bastante ainda dentro do jornal Valor Econômico é essa aqui, que é o Valor 360. Esse daqui, ele publica, ele traz as informações, não em um formato jornalístico, mas as informações oficiais da empresa, de todas as empresas listadas na Bolsa de Valores. Então, se você não encontrou na página Valor RI, clique aqui no Valor 360, que certamente você encontrará se for uma sociedade anônima de capital aberto. Então, ao clicar aqui, vejo que eu estou dentro ainda do jornal Valor Econômico, mas eu não estou no Valor RI, relação com investidores. Eu estou no jornal, na parte Empresas 360, onde ele traz, veja aqui até a manchete, né? Companhias da Bolsa já estão todas no jornal Valor Empresas 360. Então, eu vou usar o mesmo exemplo aqui, eu quero a Gol Linhas Aéreas. Aqui, quando eu coloco o Gol, ele já vai inclusive trazer qual é o título, né, que é negociado no mercado de ações, que é o Gol L3 ou o Gol L4. Então, quando eu clico aqui, vejam que ele remete a uma página, está aqui ainda processando a informação, mas é aqui da Gol. E ele traz, além das demonstrações contábeis oficiais da empresa, ela traz aqui, por exemplo, um painelzinho com informações sobre a negociação de título que está acontecendo na Bolsa de Valores, por exemplo, a variação histórica aí da Gol e outras informações importantes, como, por exemplo, qual setor que ele está atuando, né? Então, o setor do Bovespa, transporte, logística e armazenagem, qual é o nível de governança que ela tem, o site da empresa, o valor de mercado da empresa, inclusive algumas empresas do setor, como é o caso da Azul Linhas Aéreas. Então, eu posso clicar aqui e fazer um comparativo, inclusive, com empresas do mesmo setor. Além de outras informações que você pode ver aqui depois, como indicadores financeiros, inclusive itens que a gente vai ver durante a disciplina, dívida líquida pelo EBITDA, liquidez corrente, lucro EBIT, etc. Mas, por enquanto, a informação que eu preciso é as demonstrações contábeis oficiais da Gol. Como eu estou aqui no ano de 2022, então, primeiro trimestre de 2022 já está publicado, segundo trimestre já está publicado, o terceiro ainda não e o quarto trimestre também não. Como nós temos que fazer de um ano fechado, então eu clico aqui em 2021 e agora sim eu tenho o primeiro, segundo, terceiro e o quarto trimestre. Ao clicar aqui em quarto trimestre, ele me remeterá as informações que foram encaminhadas pela Gol para o site da Bolsa de Valores.
Vejam aqui que o formato é um pouco diferente daquele que nós vimos, que já não é um formato jornalístico. Essa demonstração ela possui 100 páginas, onde estão inclusive as notas explicativas das demonstrações contábeis, com um detalhamento muito maior do que você tem lá no jornal. Só que com uma desvantagem que o formato talvez seja menos amigável do que nós vimos lá daquela publicação. Mas vejam só, aqui ele traz os diversos relatórios, os balanços patrimoniais na página 21, demonstrações dos resultados, parecer do relatório do Conselho Fiscal, dos auditores independentes, né? Mas nós fomos lá na página 21, basta eu ir fazendo a rolagem aqui, chegando lá, informações bem interessantes sobre a empresa. E aí, quando nós chegamos na página 21, vamos descer um pouquinho mais aqui, aqui você tem muitas informações, mas a parte principal que nós gostaríamos de ver é aqui a parte do balanço patrimonial e da demonstração de resultado. Então, um caminho seria utilizar esse ou utilizar no formato jornalístico. Né? Então, nós vamos trabalhar com esses dois arquivos, a decisão é sua. Aqui você encontrará todas as empresas que estão com ações comercializadas na Bolsa de Valores. Então, a sua possibilidade aqui ela é muito maior. Clique aqui para salvar essas demonstrações aqui no seu computador. Então veja que agora eu já estou aqui dentro da página. Estou com o arquivo PDF, fica um pouco mais fácil para nós trabalharmos. E aqui então eu tenho o balanço patrimonial, parte do ativo, balanço patrimonial, parte do passivo, circulante e não circulante. E aqui a parte das demonstrações de resultado da empresa. Demonstrações do patrimônio líquido, demonstrações dos resultados, partindo de receita líquida, custos, até a identificação do prejuízo do exercício, que no ano de 2021 foi de 7 bilhões 183. Não está muito fácil para a Gol. Né? Mas então esse é o outro caminho que você pode ir. Lá na planilha eu deixo algumas outras sugestões, mas eu encerro por aqui, porque certamente com esse do valor 360 você conseguiria identificar o que você precisa sem grandes problemas. Voltando aqui para a planilha, vocês têm outras sugestões de lugares para identificar aqui, mas acho que essas minhas sugestões já são suficientes. E aí, em seguida, eu clico aqui para voltar ao menu principal. Então, vamos partir do princípio que eu já tenho as demonstrações contábeis todas estruturadas, agora eu preciso partir para o preenchimento do balanço patrimonial e da DRE no formato da planilha, clicando aqui. Então, vejam que aqui eu tenho uma planilha com diversas informações e o principal, o que você precisa preencher será aqui nos campos que estão em amarelo. Porque ao preencher aqui, automaticamente a planilha vai abastecendo e o principal, ela vai gerar a ficha de análise onde estão todos os indicadores econômicos e financeiros da empresa que você utilizará para fazer a análise, certo? Então, a tua primeira tarefa é abastecer as informações da empresa que você selecionou aqui nos respectivos campos, certo? E o principal, tem aí em mãos as demonstrações contábeis da empresa e aí você precisa simplesmente fazer a adequação. Se tiver alguma dúvida sobre o que significa caixa, equivalente de caixa, aqui tem uma pequena explicação que eu já coloquei para vocês, né? Refere-se a disponibilidades de caixa. Em cada um dos itens eu coloquei uma explicaçãozinha rápida sobre o que significam esses itens, mas certamente veremos isso durante as nossas aulas. Então, sua primeira tarefa é abastecer isso com base nas informações oficiais. Agora vamos aqui a um exemplo de preenchimento e aqui vai uma informação importante. Eu deixei aqui as células protegidas até para não correr o risco de você inserir alguma linha e comprometer as fórmulas que estão aqui ou de repente digitar alguma coisa aqui que comprometa toda a formulação que eu já deixei aqui. Mas se por acaso você precisar alterar alguma coisa, desde que faça isso com cuidado, né? Você pode vir aqui, dar o desproteger e ela vai desproteger sem problema algum. Eu farei isso porque eu sempre recomendo você colar e copiar aqui para preencher as demonstrações que você tem lá no arquivo PDF. Então, eu vou desproteger a planilha.
Ao mesmo momento, vou entrar aqui e vou nas demonstrações contábeis aqui da Gol e vou tirar um instantâneo aqui, ó. Tirar um instantâneo, primeiro do balanço patrimonial, parte do ativo. Cliquei aqui, coloquei na área de transferência, volto lá para a nossa planilha. Como eu desprotegi, eu posso simplesmente colar aqui nessa célula, por exemplo. Dou aqui um colar. Bom, eu estou com as demonstrações contábeis aqui oficiais, certo? Então, o que eu preciso fazer? Caixa e equivalente de caixa, que é a primeira linha. Eu olho aqui no consolidado e eu vejo, por exemplo, que caixa equivalente de caixa é 486.258. Aplicações financeiras, 291, 363. Contas a receber de clientes, 850.683. Vejo que essas informações estão aqui no consolidado do ano de 2021. Bom, estoques. Estoques são 269.585. Agora, tem outros itens que estão aqui que não estão aqui na planilha, porque senão eu teria que fazer uma planilha muito grande. Então, a minha sugestão é todos esses demais itens coloque aqui nessa linha demais ativos circulantes. Então, por exemplo, eu já sei que esse item será igual a tudo aquilo que não foi inserido ainda. Então, primeiro, 191.184 mais 270.342 mais 176.391 mais 4.936 mais 147.299. Então, veja que aqui o ativo circulante da minha planilha está dando 2.688.041, que é exatamente igual ao valor que eu tenho aqui do ano de 2021, que está aqui dentro da publicação oficial. Então, eu posso continuar com todos esses preenchimentos que eu vou identificar qual é essa nossa informação e eu já estou preparando a estruturação aqui da empresa. Só para que eu possa mostrar aqui o que acontecerá na comparação da variação anual. Então, por exemplo, vou fazer o de 2020. Caixa equivalente de caixa igual a 662.830. Aplicações financeiras 284.112, isso do ano de 2021. 739.699. 195.638. E novamente eu tenho os demais, que é igual a 318.769 mais 186.955 mais 12.526 mais 144.822. Somei e eu confiro 3.245 aqui na planilha e é exatamente igual o que eu tenho aqui na demonstração oficial. Então, isso feito, eu não terei nenhum tipo de erro. Bom, você tem que fazer todo esse preenchimento e uma informação muito importante. Preste muita atenção nessa linha 36, porque veja que eu estou tendo uma diferença entre o ativo e passivo e patrimônio líquido. E pelo princípio do equilíbrio patrimonial, eu não posso ter diferença nenhuma. E por que eu estou com essa diferença? Porque eu ainda não terminei de preencher a parte do passivo. Conforme eu for colocando essas informações, aqui deverá dar zero. Eu não tenho diferença nenhuma. E percebam que conforme você vai fazendo o preenchimento aqui, você já tem análise vertical, análise horizontal, e se eu for aqui no item ficha de análise, ele já começa a trazer alguns indicadores. Ainda não tem todos, porque eu ainda não fiz o preenchimento total. Então, esse é o seu primeiro desafio. Balanço patrimonial, ativo, passivo e patrimônio líquido. Depois você vem aqui para esse lado, demonstrações dos resultados 2021, 2020. Esse é o seu primeiro trabalho. A análise vem depois, quando você tiver certeza que inseriu as informações corretamente. Pois bem, então depois todas as informações estiverem preenchidas, aqui eu fiz apenas um exemplo, você tem que ir para a ficha de análise. Só para usar aqui a navegação, eu volto ao menu principal
já terminei de fazer o preenchimento, então eu vou para a ficha de análise que eu mostrei aqui e eu tenho todos os indicadores, basta eu começar a fazer a análise. A única coisa que a planilha não faz é a análise em si. Quem tem que fazer a análise é você. Mas ela te dará todos os indicadores que você precisa para que você possa compreender a situação econômica e financeira da empresa. Porque com base nesses indicadores você analisará, volte para cá e eu preciso que você responda as perguntas de análise que estão aqui. Então, clique aqui e aí tem algumas perguntas para você responder sobre os conteúdos que nós discutiremos em sala de aula. Então, por exemplo, com base nos indicadores de liquidez da empresa, explique se a empresa está ou não operando com grau satisfatório de liquidez. Indicadores de endividamento, indicadores de lucratividade, de rentabilidade, o cálculo do resultado econômico da empresa, etc. Tudo isso nós veremos durante a disciplina e o teu objetivo é, por meio dessas perguntas, compreender como é que está a situação da empresa. É isso. Muito bem, análise concluída, salve o arquivo e aí você depois insira lá no eClass, no campo específico, entrega de atividades, terceira atividade individual. Não se esqueça de, além de subir a planilha devidamente preenchida e com as respostas aqui, você precisa também subir as demonstrações contábeis oficiais que você utilizou como base, a demonstração em PDF, que no meu caso aqui seria a demonstração da Go. Caso contrário, não é possível eu avaliar se você preencheu a planilha corretamente. É isso, bons estudos e qualquer dúvida, encaminhe um e-mail que eu os auxiliarei. Abraço e bons estudos.